Olá pessoal, boa tarde. Como alguns já sabem, me chamo Amanda, sou enfermeira, sou professora do ETP, leciono atualmente o módulo de Anatomia e Fisiologia Humana e hoje nós vamos dar início à nova aula, que não foi dada em sala de aula, então é um conteúdo novo, né? E nós estamos aqui para reproduzir esse conteúdo. Vou abrir no grupo do WhatsApp uma plataforma que às 7 horas eu vou passar o link para que vocês possam ver esse slide e possivelmente vir tirar algumas dúvidas comigo ou se quiser a explicação novamente do mesmo assunto, certo? Então, vamos lá começar. A nossa aula de hoje se trata do sistema reprodutor. Então, nós vamos falar do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Bem, como a gente vai começar falando do sistema reprodutor, a gente sabe que o sistema reprodutor tem a função exclusivamente de reproduzir, né? E também as suas demais funções, tanto no sistema reprodutor feminino como no sistema reprodutor feminino, tendo eles órgãos externos e internos. Vamos abordar também a localização de onde fica esse sistema reprodutor de maneira anatômica, certo? E de todos os sistemas e estruturas que a gente vai ver a produção dos gametas, que são especializados em garantir essa fecundação, ou seja, a reprodução, e o órgão que é gerado o bebê e como ocorre toda essa reprodução do sistema, né? E como se reproduz um outro ser vivo. E além disso, o sistema reprodutor da mulher é totalmente diferente do homem e as formas estruturais e fisiológicas específicas de cada um, deixando assim que esse sistema seja bem estudado. É um sistema grande, porque a gente vai ver a parte anatômica e a parte fisiológica. Então, isso requer muita atenção, porque a gente pensa que o sistema reprodutor é só aquilo que a gente sabe, né? Por cima. Mas, assim, fisiologicamente, existem várias mudanças, tanto corporais, né? Quando ocorre a reprodução e no sistema reprodutor em si, como com o passar do tempo, o nosso sistema reprodutor de criança não é o mesmo de adulto, não será o mesmo do nosso corpo fisiologicamente quando a gente fala na longevidade, né, de quando nós tivermos aí idosos. Anatomicamente, o sistema reprodutor ele se localiza na pelve, que se une com a sífise pública, e na região anterior, o sacro. Vocês lembram quando a gente estava estudando a caixa torácica, que eu mostrei a vocês as costelas e a gente estudou a vértebra e a região sacral. Então, anterior à região sacral tem a pelve e a sínfise púbica e posterior àquela região lá sacral. O osso da pelve se trata de um osso do tipo plano e as suas funções são inúmeras. Isso inclui a da movimentação, né, das nossas articulações, ou principalmente dos nossos membros inferiores, fazendo a função de sacro e fêmur como as principais articulações aí, a defesa de proteger esses órgãos, né, que a gente tem, como eu mostrei para vocês também, o encéfalo, né, ou seja, o crânio,
a caixa torácica e agora essa região sacrofemoral aí, que é o que vai fazer a proteção, né? Que vai proteger todos esses nossos órgãos. E também a sustentação para que possa transmitir-se aos membros inferiores o peso de todos os nossos segmentos, ou seja, todos os nossos movimentos, né, nos membros inferiores. Nessa região sacral, a gente vai encontrar 3 ossos isolados, aí o ilho, o isquio e o pubis, que é o que vai fazer com que essa sífise púbica se torne a articulação, assim como o corpo do externo. A gente não viu que a caixa torácica tem aquela pontinha, que é o corpo do externo. Então, a gente tem a sífise púbica que vai ligar esses ossos, certo? Fazendo que seja protegida como defesa da região pubiana. Então, primeiro nós vamos ver o ilho, né? O ilho, ele é formado por uma asa ilíaca, por um osso plano, né? Que fica perto da superfície glútea. A superfície glútea, quando a gente fala de superfície glútea, a gente fala consecutivamente da região das nádegas, ou seja, do nosso bumbum. Aí a fossa ilíaca, a face glútea da asa do ilho, que é onde é localizada esse ilho, né? E nós temos as linhas glúteas, como nós temos também as linhas axilares. Vocês lembram que nós temos as linhas axilares posteriores, anteriores, inferiores. Do mesmo jeito, nós temos as faces, as linhas glúteas, as linhas posteriores, anteriores e inferiores. Temos a crista ilíaca, que vai fazer uma movimentação, ou seja, um osso ele é mais apontadinho ali para que realmente se encaixe essa parte glútea. Espinhas ilíacas, antero-superior, ou seja, antes da parte de cima, né? E antero-inferior na parte de baixo. Espinhas ilíacas também posteriores e inferiores, onde a gente vai ter a noção por essas linhas glúteas. Linha arqueada, que é o que vai fazer o arco para que ocorra essa ramificação aí. E a face auricular, que é uma abertura onde vai haver o encaixe do osso principal do fêmur, que é o nosso maior osso. Se vocês estão lembrados, lá na nossa primeira aula, a gente falou dele, que ele é o maior osso do nosso corpo humano. O isquio, ele vai se dividir em incisura. Quando a gente fala em incisura, é a mesma coisa que sutura, ou seja, cortes maiores e menores. O corpo dele, né, que é toda aquela região do isquio, a espinha isquia, que é o que vai dar a sustentação e organização de alguns órgãos, a tuberosidade isquica, ou seja, para se encaixar esses órgãos, então tem como se fosse um tubo, um osso plano meio que curvado para o encaixe desses órgãos, e o ramo isquio, que é a parte de baixo que vai formar a sínfise púbica. Logo após, a pubis, que tem um ramo superior, que vai fazer a parte ali, após o corpo do externo, ligado com as colunas vertebrais, por ali. Aí a gente vai ter um ramo superior e o ramo inferior da pubis. A linha pectínea, que é a linha que vai fazer com que esse pubis ele tenha a sustentação e a movimentação desses nossos membros inferiores. O tubérculo púbico, que é onde vai acontecer esse tubo
para a formação da sínfise pública, que é a principal articulação do nosso sistema reprodutor, fazendo assim o desenvolvimento de toda a ramificação do nosso sistema reprodutor. Então, pessoal, no slide eu coloquei uma imagem do osso do quadril na visão lateral, onde aí vai disponibilizar para vocês uma legenda do lado esquerdo dela, onde vocês vão perceber o osso ilíaco, o osso isquio e o pubis. E vocês vão perceber a localização de tudo isso que eu falei. Logo após, vai conduzir vocês a um vídeo que eu também já postei no grupo para vocês, onde ele mostra na peça onde é cada parte da sínfise púbica, ali do osso do osso do isquio, do ilho, e que vai dar para vocês observarem, né, onde fica a localização das principais partes dessa região. Então, agora falando detalhadamente dos sistemas, né? Dos sistemas e suas organelas em si. A gente vai começar pelo sistema reprodutor masculino, tá bem? Dando ênfase em toda a parte exterior, ou seja, o que a gente consegue ver, né? E a parte interior, as organelas, por nós não conseguidas visualizar no organismo. Então, a gente tem como órgãos externos, que é tudo aquilo que a gente consegue observar, né? O pênis, que ele é o órgão responsável pela cópula, né? Ou fecundação, formado por um tecido erétil, né? Que é um músculo envolvido por pele. E esse tecido erétil, ele forma 3 corpos cilíndricos, que a gente vai ver mais posteriormente. Então, esse tecido erétil possibilita a ereção, ou seja, aquele músculo ficar mais rígido, né? Uma vez que ali, quando esse tecido fica erétil, é porque ele está com uma grande quantidade sanguínea transitando por esse órgão no momento. Na extremidade do pênis ainda observa-se a glande, que é um corpo cilíndrico, certo? Que no interior ele vai possuir a uretra, né? Que é uma estrutura para a eliminação de urina e do sêmen. Logo após, nós temos o sacro escrotal, ou bolsa escrotal, ou mesmo os testículos, que eles ficam suspensos na extremidade do cordão espermático, que tem como função a reserva desses espermatozoides. Eles ficam suspensos justamente por ter uma localização ali mais abaixo, porque ele precisa ter uma temperatura 2 graus a menos do que a nossa temperatura corporal, para que possa conservar esses espermatozoides naqueles testículos. Então, como a gente viu, externamente a gente vai conseguir ver no sistema reprodutor masculino o pênis e o sacro escrotal, né? Aí, no pênis, a gente viu que ele é composto de 3 cilíndricos, 3 corpos cilíndricos. E quais são esses 3 corpos cilíndricos? A glande, o prepúcio e o corpo, né? A glande, a parte de cima, o corpo, que é ele todo, e o prepúcio, que é aquela pelezinha que faz com que dê proteção àquele órgão, né? E logo após o sacro escrotal, ou mesmo os testículos.
Então, agora a gente passa para os órgãos internos. Órgãos internos é tudo aquilo que não é por nós visto por olho nu, não é? Então, a gente vai ter novamente os testículos, que é ali a parte responsável por produzir os espermatozoides, que por sua vez são produzidos pelo hormônio principal do homem, que se encontra exclusivamente no homem, que é a testosterona, onde ela vai começar a se desenvolver com mais frequência depois da semarca. O que é a semarca? A semarca é quando ocorre a primeira ejaculação do homem, que acontece na puberdade, ali perto dos 10, 11, 12 anos, em média. Então, esse hormônio, que é a progesterona, né, exclusivo dos homens, ele vai se desenvolver nos testículos e no corpo através de diversas formas secundárias. Em pelos pubianos, engrossamento de voz, a questão da ejaculação, né? E a produção dos espermatozoides, levando ele aos túbulos semíferos, que é uma ligação que existe até a uretra, próxima à uretra, para que ali possa existir a ejaculação. Temos o epidídimo, que é o que vai recobrir esse espermatozoide para que dê essa mobilidade a ele, tornando os espermatozoides móveis, né? Após a ejaculação, temos o ducto deferente e o ducto ejaculatório. Os ductos deferentes, eles partem de cada epídimo e encontra a vesícula seminal, que é onde vai ocorrer a ejaculação, e o outro que vai se abrir na uretra. Então, o ducto deferente e o ducto ejaculatório, qual a diferença? Um vai ser exclusivo para ejaculação aí desses espermatozoides pelo epídimo, que vai ocorrer a mobilidade desses espermatozoides, e logo após o ducto deferente, que vai estar ligado à uretra, para que desenvolva, né, termine aí o sistema urinário, ou seja, para que aquele pênis possa produzir a urina, né? Ainda falando em órgãos internos, nós temos as glândulas acessórias. O que são essas glândulas acessórias? São alguns compostos que vão ali ajudar o sistema, né, reprodutor masculino na reprodução. Então, nós vamos tratar de vesícula seminal, próstata e glândulas bulbouterais. As vesículas seminais, elas são executadas na produção da secreção, que é uma secreção rica em substâncias, importante para esse espermatozoide, né? Ou seja, que espermatozoides produzidos pela testosterona, que é o principal hormônio do homem, e entre essas substâncias destaca-se a frutose, que está relacionada fortemente ao fornecimento de energia a esses espermatozoides, ou seja, fazer com que eles sejam reproduzidos, né, dentro desse testículo e sacro escrotal. Logo após, nós vamos falar da próstata. E o que é a próstata? É o que produz a secreção que é eliminada durante a ejaculação, ou seja, o sêmen, né? E esse material secretado, ele é espesso e leitoso, contendo enzimas e nutrientes. Já as glândulas bulbouterais, eles produzem uma secreção mais clara, que atua como lubrificante, que é aquela anterior à ejaculação, que retira qualquer resto de resíduo ali daquele pênis,
também podendo ser resto de urina e que possa ter ficado no canal urinário durante essa passagem, nesses ductos principalmente eferentes e ductos ejaculatórios. Logo após, a gente vai falar do ciclo da espermatogênese, né? Que é quando o espermatozoide vai começar a se formar. Do começo até a formação desses espermatozoides. Ou seja, como essa testosterona, ela vai chegar à formação dos espermatozoides, que ela vai se dar em primeiro ciclo, na bolsa escrotal, depois nos testículos, né, com a formação dessa testosterona, depois localizar-se nos túbulos seminíferos, que é onde vai ocorrer a divisão do que é ducto deferente e do que é ducto ejaculatório, para que ocorra aí essa diferenciação do que é espermatozoide e do que é urina, né? E a formação dos espermatozoides, que é de propriedade do hormônio masculino e exclusivo dele, a testosterona. E eu falei tanto em testosterona aqui, né? A gente tem a saúde do homem é um grande bloqueio, porque quando a gente vai falar de saúde do homem, a gente vê em gráficos, inclusive, estudos, literaturas, que o homem ele se cuida bem menos do que a mulher, né? E ele tem um verdadeiro preconceito com o seu sistema reprodutor, principalmente masculino. Tanto é que a gente sempre tem campanhas, principalmente no Novembro Azul, que é aquela campanha do câncer de próstata, né? Que a gente vê a questão de alguns exames de sangue, e tem o exame do toque, né? Que muitos homens aí brincam com essa questão, que não é brincadeira, saúde nunca é brincadeira, né? E o que é a testosterona? É o principal hormônio do homem, como já disse, só que conforme o tempo vai passando, essa testosterona ela não é a mesma da primeira semenarca, né? Que é quando ocorre essa primeira ejaculação do homem. Então, conforme o tempo, vai existir um declínio, uma baixa questão da produção da testosterona nesse homem, o que gera alterações físicas e psíquicas em alguns homens, né? Que está associado ao envelhecimento, na grande parte das vezes. E qual é a ação dessa testosterona? Ela está relacionada principalmente ao desejo sexual masculino, onde essa potência sexual tem atuação em diversos órgãos e que age diretamente no sistema psíquico também, ou seja, no nosso sistema nervoso central. Então, a gente vê que tudo está ligado ao nosso SNC, né? Que a gente tanto estudou também em sala de aula, por aqui de novo, a gente já reviu. E qual é a importância dessa testosterona na fertilidade masculina? Ela é o hormônio fundamental, então ela é totalmente responsável por essa questão da espermatogênese, ou seja, pela função de dar origem a esses espermatozoides e amadurecimento deles. Como a gente entrou no assunto de câncer de próstata, eu mencionei aqui o Novembro Azul, é importante a gente saber o que é o câncer de próstata, né? E a gente não vai saber o porquê esse homem não se cuida. Enfim, às vezes por medo, às vezes por desleixo mesmo, às vezes por falta de quem diga, vamos fazer, vamos ir atrás, vamos procurar saber, né? Então, assim, com certa idade, o câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, né? Claro, logicamente, que fica ali localizado abaixo da bexiga e que envolve o canal da uretra, que é nesse ducto deferente que
vai aí eliminar a urina, né? Então, o câncer de próstata é o mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele, e é a segunda morte por câncer, né? No caso, primeiro o câncer de pele e depois o câncer de próstata entre os homens, que a gente encontra em relação ao câncer no homem. Então, como a gente pode prevenir esse homem de um câncer de próstata? Ele possivelmente não chega a dar sinais durante toda a vida e nem ameaça a saúde do homem. Ameaça que eu digo é bem assintomático, né? Que a gente vai fazer exames do tipo biópsia, né? Primeiro, a alteração no exame de sangue, que a gente vai solicitar o PSA, ou toque retal, que são somente prescritos a partir de uma suspeita desse caso, certo? Por um médico especialista, nesse caso é o urologista. Os fatores de risco são a idade, o histórico de câncer na família e sobrepeso e obesidade. A gente pede que, assim como a mamografia, porém a mulher sempre se cuida mais, né? Comece essa questão desses exames, se ocorrer alguma sintomatologia, possivelmente, aos 45 e sendo mais frequente até os 65 anos. E como prevenir esse câncer de próstata, né? Tendo uma alimentação saudável, manter um peso corporal adequado, praticar atividade física no mínimo 3 vezes na semana, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E quando aparece a sintomatologia, como aparece? Ela aparece na dificuldade de urinar, na demora e no começo da termina da urina, né? Porque a gente vê que essa próstata, ela fica ali abaixo da bexiga, que vai armazenar a urina, né? Sangue na urina, presença de sangue na urina, ou seja, hematúria, que é a presença de sangue da urina, hematúria, certo? Diminuição no jato da urina e a necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou noite. A gente vê menos casos de homens com infecção urinária. Por que a gente vê menos casos de homem com infecção urinária? Porque esse ducto deferente que vai levar, né, vai conduzir aí essa urina da bexiga até o pênis para que ocorra esse jato de urina, é justamente maior do que o nosso canal feminino na questão da uretra, né? Tem todo aquele espaço. Então, por isso que a gente tem também mais infecções urinárias. Estamos mais propensas do que o homem. Então, assim, com essas sintomatologias, é bom sempre a gente prestar atenção e, se tiver alguns desses sintomas, procurar uma unidade de saúde para fazer esse PSA, que é o exame de sangue. Logo após, se ocorrer algum resultado aí diferente do esperado, procurar um urologista para fazer toque retal, podendo, né, esses sintomas ser uma hiperplasia benigna. O que é hiperplasia? Um aumento nessa glândula, ou seja, um aumento nessa próstata, que no caso é benigno, mas afeta mais a saúde dos homens superiores aos 50. Tanto é que a gente viu que a idade é ali entre os 45 até os 68, né? E a prostatite, que é a inflamação da próstata. A gente viu que o sufixo ite vai levar a gente a todo tipo de inflamação, né?
que é gerada principalmente por bactérias. E agora então vamos dar início ao sistema reprodutor feminino, nosso sistema reprodutor aí feminino, bem falado, né? Com várias organelas, vários órgãos externos, vários órgãos internos, com muitas funcionalidades, com várias questões. Então, bora lá prestar atenção nesse ponto que a gente tem muito a discutir e muita troca nesse sistema reprodutor feminino, certo? Que os homens produzem a testosterona, né? Nós já produzimos 2 tipos de hormônios, o estrogênio e a progesterona, certo? São os nossos principais hormônios aí nesse nosso sistema reprodutor, que são responsáveis também por toda a nossa produção de gametas femininos, toda a nossa questão do útero, fecundação, reprodução, e é responsável pelo desenvolvimento do bebê também durante a nossa gestação, né? Tudo ela passa por dentro desses 2 hormônios. Então, o que é a progesterona e o estrogênio? São os principais hormônios sexuais femininos, né? O estrogênio, ele também é encontrado como estrógeno e é produzido pelos folículos no ovário, produzido pelo ovário, fazendo a formação de óvulos, podendo ser de uma grande formação esses ovários a tipo de adquirir ovários policísticos, né? E responsável também por características de desenvolvimento de atividades secundárias femininas, como a menarca, que o homem tinha a seminarca, que é a primeira ejaculação, e as mulheres a menarca, que é a primeira menstruação, certo? Então, a progesterona também é produzida pelo corpo lúteo, que vai ajudar nesses folículos durante essa ovulação, e juntamente com o estrogênio, ela vai atuar em diversas fases do ciclo menstrual, possivelmente. Aí, então, são 2 hormônios produzidos exclusivamente para as mulheres, né? Ele é produzido também pelo nosso sistema nervoso central. Então, tudo aí tem essa ligação com o sistema nervoso central, que é produzido lá na hipófise, que a gente viu lá perto do tálamo, hipotálamo, tálamo. Espero que vocês se lembrem, que a gente chegou a ver 2 vezes já esse assunto, e atua na regulação desses processos reprodutivos, né? Mulheres aí que tomam anticoncepcional, sejam injetáveis ou orais, sempre vai ter, se você olhar direitinho na bula ou na caixa, de progesterona, de estrogênio, porque realmente essa questão desses hormônios que a gente aí produz para justamente adequar nessa ovulação aí, nesse processo da nossa ovulação. Assim como o sistema reprodutor é masculino, nós, no nosso sistema reprodutor feminino, também temos órgãos externos e órgãos internos. O que a gente consegue ver a olho nu e o que nós não conseguimos observar a olho nu. Não é isso? Então, temos como os órgãos externos, ou seja, aqueles que a gente consegue observar: o monte de Vênus, o clitóris, a uretra, a entrada da vagina, o períneo, o ânus, os grandes lábios e os pequenos lábios. Então, daí, de órgão externo, a gente vai ver o monte de Vênus, grandes e pequenos lábios, a uretra e o clitóris, certo? Então, o monte de Vênus é aquela parte externa visível, onde se localizam aqueles pelos pubianos, fazendo com que exista uma proteção aí, para que não
entre nosso corpo vaginal, né? Esses micro-organismos externos, de corpos externos. Os grandes lábios, eles são produzidos pelas dobras da pele com tecido adiposo que protegem e circulam toda a vulva, ou seja, toda aquela parte interna da vagina, né? Os pequenos lábios já são as estruturas, que são as dobras da mucosa vaginal, que delimitam a abertura do canal vaginal, né? E da uretra. A uretra é a produção urinária e a saída da urina, que está armazenada primariamente pela bexiga e secundariamente tem essa saída aí pela uretra. E o clitóris é uma estrutura homóloga ao pênis, ou seja, diferente do pênis, porém também possui essa questão de corpos eréteis, né? O qual também terminam em uma glande. Se a gente for observar diretamente a vagina, a gente vai ver ali a presença de uma glande também, assim como o pênis, né? E o clitóris vai existir uma excitação durante o ato sexual, né? E esse órgão é altamente vascularizado, que também vai se preencher de sangue, assim como o pênis, e é um dos pontos mais sensíveis do corpo da mulher, porque ele possui inúmeras terminações nervosas que levam essas terminações nervosas diretamente para o hipotálamo, o tálamo e a hipófise, o que faz com que essas terminações nervosas produzam vibrações em todo o nosso corpo. Como órgãos internos, ou seja, aqueles que não são vistos a olho nu, nós temos a tuba uterina, o útero, o ovário, o endométrio, miométrio e a vagina, né? Os ovários são estruturas em forma de bolinha mesmo, como se fossem duas bolas, aí que apresentam a função dos gametas femininos, ou seja, é ali que se secundam os hormônios femininos, como o estrogênio e progesterona, né, que a gente viu lá no comecinho. E essa ovulação, que no caso é responsável pela nossa menstruação, né, que acontece em torno do 14º dia ao 28º dia, durante todo esse ciclo, fazendo a ruptura de um folículo, onde há como se fosse uma descamação desse ovário, e aí a gente vai entrar nesse processo menstrual da gente, certo? É quando existe esse período de ovulação aí. Após dos órgãos dos ovários, a gente vai para as tubas uterinas, que é o que vai ligar esses túbulos musculares ali, fazendo cerca de 12 centímetros, também se divide em duas. É lá onde vai ocorrer a fecundação, né? Que vai levar esse sêmen até o ovário, onde vai ocorrer a ovulação e outra proporção em movimentos peristálticos, como a gente viu no sistema gastrointestinal, que são movimentos involuntários, que ele vai ser levado para o interior do útero, que é onde ocorra justamente a fecundação e formação desse bebê, não é isso? Então, ele possui essas contrações peristálticas e com alguns cílios presentes, que é o que vai ajudar. Os cílios é como se fosse pelinhos também, que ajudam nesse transporte do óvulo até o útero para que ocorra a fecundação, né, do óvulo. E o nosso útero, que é o órgão, peça fundamental, que é dividido em 3 principais partes.
o corpo, o fundo e o colo do útero. O colo do útero é feito pode ser observado em exames de rotina, né, que a mulher sempre se cuida mais, procura fazer, né, que é o exame citológico ou Papa Nicolau, como algumas queiram dizer aí, que é visto esse colo. Logo após do colo tem o corpo, né, e o fundo do útero, né, formado por 3 camadas altamente vascularizadas. É um músculo liso e é a parte mais interna desse nosso processo. E lá ocorre onde é eliminada a menstruação, que vai sair aí pelo nosso canal vaginal. E é nesse órgão também, no útero, que o bebê vai se desenvolver, né? Que vai ocorrer o desenvolvimento desse novo ser humano. E a vagina, que é um órgão muscular elástico, né? Que é onde vai ocorrer a entrada do pênis para ocorrer a fecundação durante a cópula, né? Que é durante o ato sexual. E esse órgão se conecta, né, com o sistema exterior, que é o sistema exterior do homem, e o local de saída da criança também no parto normal, não é isso? Então, como a gente viu também o câncer de próstata em questão do homem, a gente vai falar um pouquinho também sobre o câncer de mama, que a gente vê muito presente no Outubro Rosa. A gente tem o Outubro Rosa e tem o Novembro Azul. E o câncer de colo uterino, ou também câncer cervical. Depois dos órgãos dos ovários, a gente vai para as tubas uterinas, que é o que vai ligar esses túbulos musculares ali, fazendo cerca de 12 centímetros, também se divide em duas. É lá onde vai ocorrer a fecundação, né? Que vai levar esse sêmen até o ovário, onde vai ocorrer a ovulação e outra proporção em movimentos peristálticos, como a gente viu no sistema gastrointestinal, que são movimentos involuntários, que ele vai ser levado para o interior do útero, que é onde ocorra justamente a fecundação e formação desse bebê, não é isso? Então, ele possui essas contrações peristálticas e com alguns cílios presentes, que é o que vai ajudar. Os cílios é como se fosse pelinhos também, que ajudam nesse transporte do óvulo até o útero para que ocorra a fecundação, né, do óvulo. E o nosso útero, que é o órgão, peça fundamental, que é dividido em 3 principais partes: o corpo, o fundo e o colo do útero. O colo do útero é feito pode ser observado em exames de rotina, né, que a mulher sempre se cuida mais, procura fazer, né, que é o exame citológico ou Papa Nicolau, como algumas queiram dizer aí, que é visto esse colo. Logo após do colo tem o corpo, né, e o fundo do útero, né, formado por 3 camadas altamente vascularizadas. É um músculo liso e é a parte mais interna desse nosso processo. E lá ocorre onde é eliminada a menstruação, que vai sair aí pelo nosso canal vaginal. E é nesse órgão também, no útero, que o bebê vai se desenvolver, né? Que vai ocorrer o desenvolvimento desse novo ser humano.
E a vagina, que é um órgão muscular elástico, né? Que é onde vai ocorrer a entrada do pênis para ocorrer a fecundação durante a cópula, né? Que é durante o ato sexual. E esse órgão se conecta, né, com o sistema exterior, que é o sistema exterior do homem, e o local de saída da criança também no parto normal, não é isso? Então, como a gente viu também o câncer de próstata em questão do homem, a gente vai falar um pouquinho também sobre o câncer de mama, que a gente vê muito presente no Outubro Rosa. A gente tem o Outubro Rosa e tem o Novembro Azul. E o câncer de colo uterino, ou também câncer cervical. Então, dando início com o câncer de mama, ela é uma doença, né, causada pela multiplicação desordenada de células cancerígenas aí na mama. E esse processo gera, como é um processo muito rápido, onde as células elas vão se multiplicando desordenadamente, esse processo gera células anormais, que se multiplicam e formam por si só o tumor, né? Então, assim, em 2020, nós temos estatísticas, se vocês quiserem ver, tem no site Oncoguia e no site do INCA, essas principais informações sobre todos os tipos de câncer. E a estatística de 2020 foi de 66.280 novos casos e o número de mortes 16.927, sendo 16.724 em mulheres e 203 em homens. Sim, minha gente, homem também pode ter câncer de mama. Não é só nas mulheres que o homem só não tem o desenvolvimento daquele tecido mamário, né? Mas ele também pode desenvolver essa desordem no número de células aí e comprometer isso. Então, quais são os fatores de risco? Obesidade e sobrepeso, histórico familiar, nunca ter tido filho, a primeira menstruação antes dos 12 anos, história familiar de câncer em ovário ou de mama, né? Histórico familiar de câncer em homens também. A gente tem como alguns sinais e sintomas. Nódulo, né? Quando a gente toca. Por isso que a gente sempre alerta isso, né? O toque na mama. Para se a gente perceber algum sinal aí diferente ou alguma nodulação, algum carocinho, a gente sempre tocar, né, fazer esse toque. E que esse toque não ocorra no período menstrual, porque é justamente quando a gente tá nessa questão dos hormônios, da progesterona e do estrógeno, né? Então pode ocorrer um aparecimento nesse período menstrual. Até alterações no nosso mamilo, né? Ou seja, avermelhada, com fluidos, presença de líquidos, né? A mama em si, né? Avermelhada, ressecada, parecida com uma casca de laranja. E a detectação precoce é justamente essa questão do autoexame, o toque, e encontrar esse câncer de início. Um forte índice para a cura, né? Para a gente conseguir a função de um tratamento melhor. Porque a mamografia, ela só é feita, assim, no caso de existir, né, já a presença da nodulação. E ela é também
indicada a mulheres a partir dos 40 anos, em média. E temos também a questão do câncer endoscervical, que é a terceira maior morte sobre câncer, né, nas mulheres, que é o câncer do colo do útero, que é ali quando a gente vai fazer o exame citológico ou do Papa Nicolau, como vocês queiram falar. Ele é causado pela infecção pelo papilomas humano, que é o HPV. Se vocês não sabem, a gente tem a vacina de HPV aí. O SUS oferta ela para homens e mulheres. O SUS é ofertado, né? Fazendo justamente a prevenção desse câncer do colo uterino. Então, o diagnóstico a gente pode ver principalmente no exame do Papa Nicolau ou exame citológico, pela questão de inflamação no colo do útero, onde a gente vai conseguir ver nitidamente se há ou não essa inflamação. Esse exame pode ser feito por enfermeiras e por médicas e médicos ginecologistas. Existiram 16 novos mil casos em 2020. Os sinais e sintomas desse câncer de colo de útero, ela se desenvolve lentamente, o que pode ou não apresentar sintomas, ou seja, assintomática. Quando a gente fala o sufixo A, a gente tem aí a noção que é quando não existe, né, sintomas na fase inicial, principalmente, e no caso mais avançado pode evoluir para um grande sangramento vaginal intermitente. O que é intermitente? Ele vai e volta. Dor em relação sexual ou após a relação sexual, uma secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias e intestinais, em casos mais avançados, né? O diagnóstico a gente vai ter por esse exame prévio, né, que é o Papa Nicolau, o histórico clínico, esse exame de vagina, a visualização desse colo uterino, a colposcopia, que é o exame que a gente vai visualizar a vagina e o colo do útero, ou seja, uma ultrassom, né, do vaginal, e logo após a biópsia, que vai ser recolhido nessa colposcopia para que se descubra se se trata de benigno, maligno e como a gente deve tratar.